Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, vamos de sequência dessa série que é sucesso de play, de comentário, de compartilhamento. Voltamos às escolas cervejeiras. E hoje é dia de nos aprofundarmos um pouquinho mais na escola inglesa. Tá bem, tá bem, né? Minha preferida, minha queridinha. E para isso, a gente pediu reforços de uma das pessoas mais gentis e alto astral que já havíamos entrevistado no Surra de Lúpulo. Sim, é um convidado repetido, porque quando é bom, a gente repete sim. Rudy Fávero, professor do Science of Beer, juiz BJCP e atual cervejeiro da Única em Santa Catarina. Enfim, então a gente está muito feliz de estar com ele aqui. Além disso, a gente está a apenas uma semana do aniversário de 2 anos do Surra de Lúpulo e estamos muito felizes com a nossa caminhada até aqui. E a gente sempre aproveita para agradecer que nada disso seria possível sem esses ouvintes fiéis e maravilhosos que nós temos. Mas antes de começar o nosso papo e pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Narcose, Cerveja da Casa e Bros Beer. É isso aí. Rudy, dá um alô pra galera, por favor. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá Lud, olá Leandro. Um prazerzaço estar aqui novamente conversando com vocês. Espero que seja um ótimo papo e a gente possa contribuir muito e muito nessa gravação de Escola Inglesa. Pô, que perfeito, que bom que você voltou, Rudy, para falar ainda por cima deste tema. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês poderiam me chamar do agente 0057, que é o teor alcoólico da cerveja que eu vou beber aqui. Mas por causa do pré-papo, vocês vão me chamar de Leôncio e tá tudo bem. Ai, a gente vai perguntar qual o carro que o Leôncio dirige, não é um Aston Martin, né? Não, deve ser uma variante, né? Exatamente. Inclusive a sua cara. E falando da cerveja que eu vou beber, o que é que você tá bebendo aí, Rudy? Leandro, estou tomando uma Strong Bitter, produzida pela cervejaria Louvada, uma cerveja que produzimos com uma união de algumas cervejarias aí no Brasil, num movimento chamado Todo Brasil. Desculpa, Toda Cerveja. E um movimento de aproximadamente 60 cervejarias ao longo do Brasil aí fizeram, na época, os 3 estilos bitters. Eu tô bebendo uma Strong Bitter, uma cerveja com 38 IBUs aproximadamente e 6% de álcool. Que beleza. Que maravilha. E você, Lud? Bom, eu tô aqui com uma incrível da Brüder, a IPA deles, que aliás... Peraí, vamos fazer o defeito especial, só um minuto. Foi bom, foi bom. Vamos soltar agora a tampinha, soltando a tampinha. E essa daqui é a IPA deles, sensacional. E eles têm um rótulo maravilhoso, que tem um coração estilizado de lúpulo. Inclusive, é a cara de uma tatuagem cafona que eu quero fazer. Depois eu conto pra vocês se vai rolar ou não. Aproveitando esse momento aqui, para apresentar aqui, ó, o nosso novo copinho, agora com cerveja de verdade. Olha ela, essa danada. Isso aí. E você, 007 Leôncio, que anda de variante, tá bebendo o quê, meu querido? Cara, eu tô bebendo a Lambreta Stout da Proa. Porra! Né? Que isso! Gostei disso! Débora Lene, hein? Débora, muito obrigado, querida, inclusive. Eu já quero logo abrir aqui. E olha só, ela não fez. Não fez o... Ih! Não fez. Puxa vida. Mas vai ter barulhinho de... Olha só, bonita. Tá bom. Teve barulhinho do seu microfone. É bom que a gente já traz logo aquela questãozinha, né? Exato. A Lambreta Stout, ela é
uma inspirada na Oyster Stout, que não tem nada de americana, né? É inglesa, sempre foi, correto, amigo? Correto. Na cerveja aí, possivelmente possa ter cevada tostada, cerveja com menos dulçor residual. Cerveja excelente, um estilo bastante difícil de a gente encontrar aí cervejas bem executadas dessa forma. Saúde, Leandro. Lude. Saúde. Obrigado, saúde, gente. A nossa. Maravilha. Bom, deixa eu pegar aqui pra gente começar esse programa com os agradecimentos do jeito que a gente gosta. E a gente quer agradecer e enaltecer os nossos mecenas. Eles nos ajudam tanto a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. E hoje, especificamente, queremos agradecer a Aline Jansen, Ciro Neto, Suzane Sampaio, Samuel Souza, Bernardo Tomé, Cláudio Bolzani, Débora Lenen. Muito obrigado vocês. E você aí que está nos ouvindo, torne-se também um mecenas do Surra de Lúpulo. Ah, como é que eu faço isso? Vai lá, acessa o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de R$5, menos do que uma Heineken. É isso aí. Meus amigos, vamos conduzir esse papo, né? Pra gente poder aprender mais sobre a escola inglesa. E, gente, pra ficar claro aqui, os programas de aprofundamento, a gente conta 100% com a ajuda do nosso entrevistado para ajudar na construção das perguntas, para que faça sentido. Porque a gente quer que esse programa seja de alguma forma educativo para vocês. Então, o Rudy, além de estar aqui respondendo isso tudo, ainda me ajudou na formatação de todas as perguntas. Por isso eu disse que é um cara gentilíssimo, não? Então, vamos lá. A gente queria começar para, de repente, já elucidar a cabeça da galera. Eu acho que esse programa é ótimo para quem está fazendo curso sommelier, para quem já está no mestre em estilos, para ajudar na hora de estudar. Então, vamos fazer a construção de trazer para a galera a diferença entre ale e beer. Pode ser um bom ponto de partida. Excelente, Lud. A gente sabe, na escola inglesa, tradicionalmente, uma escola bastante antiga, e que quem produzia a responsabilidade da produção das cervejas eram pelas cervejeiras, pelas alewives. Essas mulheres, elas tinham a responsabilidade por produzir tais produtos, e essa terminologia ale estava associada, não naquela época, claro, uma cerveja de alta fermentação ou uma cerveja de baixa fermentação, mas a terminologia que era utilizada realmente para falar a respeito de um produto que elas produziam, que era, no caso, numa tradução literal hoje pra gente, era a cerveja, a cervejinha da época. Com o tempo, claro, novos ingredientes, novas formas de produção, novos processos foram sendo incorporados no dia a dia, na forma que as alewives executavam as suas operações, as escalas foram aumentando, o público foi conhecendo muito mais os produtos, a internacionalização entre os países que lá existiam acontecia, e a terminologia beer começou a ser ouvida, começou a ser falada. Então a gente vê beer ou ale, e especificamente a gente sabe que lá por volta do século XVI ou século XVII, ali entre 1500 e 1600, a diferença básica entre esses dois produtos, eles estavam associados a uma matéria-prima, a adição ou a não adição de lúpulo. Então, tradicionalmente, o lúpulo ele foi sendo conhecido, foi citado, por exemplo, lá no século XII pela abadesa Hildegard, né? Foi uma das pioneiras em citar as propriedades positivas que o lúpulo tinha na sua composição, devido à sua composição, mas na cerveja, no processo produtivo de fabricação, somente ali pelo século XVI, século XVII, que ele se tornou popular, a utilização desses lúpulos. Então, antes da utilização deles, a nomenclatura era chamada de ale. Então, talvez um licor de malte mais adocicado, sem lúpulo. E a beer, então um produto um pouco mais moderno, já era aquele licor de malte muito mais amargo, muito mais lupulado. Que, para trazer uma referência, em 1615, em um livro chamado The English Housewife, falava sobre os processos produtivos que as mulheres faziam na época. Esse livro cita, imagina, em 1615, cita que as sábias cervejeiras eram aquelas que sabiam que, utilizando o lúpulo, poderia aumentar a vida
da cerveja, a vida da ale, ou seja, se quisessem ter por mais tempo uma duração, uma qualidade melhor, eles entendiam que o lúpulo ele era uma matéria-prima que aceitava, que fazia com que as propriedades que ele possuía, fazia com que a cerveja durasse um pouco mais. Isso citando lá em 1615. E aí, claro, com o tempo, isso se tornou muito mais popular. Daniel Defoe, num tour que ele fez em 1722, ele cita que ao norte da Inglaterra não existiam plantações de lúpulos, ele viajou por lá e não encontrou, então, por uma consequência disso, predominantemente, muitas ales eram encontradas, cervejas teoricamente mais adocicadas, cervejas mais licorosas. E mais ao sul, ali, próximo a Kent, no centro pro sul, as plantações já se destacavam, havia muito mais lúpulo presente, então as beers elas já começavam a se tornar um pouco mais habituais, as cervejas com adição dessa matéria-prima especificamente. É bem interessante, gente, que em 1730, William Ellis, um grande responsável por cerveja da época, ele, na primeira edição do livro London and Country Brewer, ele cita especificamente as quantidades de lúpulo que iam nas produções, e nas ales e nas beers, porque as ales elas começaram sim a ter uma pequena adição de lúpulo para que tivesse uma melhor qualidade, um maior tempo de duração. Ele cita especificamente nas Pale Ales, nas Strong Brown Ales, quanto de lúpulo especificamente tinha que ter. Então aqui só para trazer uma citação, uma referência mesmo para vocês, era aproximadamente aí em um barril 450 a 500 gramas das cervejas de adição de lúpulo em cervejas que eram fabricadas no inverno. Essa quantidade aí de meio quilo aproximadamente de lúpulo, a cerveja duraria aproximadamente de 3 a 4 semanas. Já que se eles quisessem que envelhecessem e se elas fossem fabricadas no verão, eles tinham que colocar mais lúpulo naquela época. Então aí aproximadamente de 700 até 1 quilo. Isso, claro, citações lá no livro de 1730, mas trago aqui só para a gente ter um pouco, pelo menos uma referência de que essa matéria-prima, ela se tornou mais habitual no processo produtivo, trazendo uma segurança bacteriológica nos processos e trazendo mais shelf life, né? Mais durabilidade para os produtos, aproximadamente isso. Ainda, gente, complementando lá nessa época, as Brown Ales, nesse livro também chamado Country Brewer, London and Country Brewer, eles citam que uma receita especificamente para durar 9 meses de durabilidade, de duração, calcula-se que eles colocavam aproximadamente quase que 2 quilos, 1,5 kg de lúpulo. Isso, jogando hoje nas nossas calculadoras cervejeiras atualizadas, a gente encontraria algo em torno de 20 IBUs. Eu sei que o IBU é super relativo e pode trazer o amargor, mas uma escala que mede, né, os índices aí de isomerização de lúpulo, uma cerveja fabricada entre outubro ou março, 1,6 kg de lúpulo traria 20 IBUs. Para que ela durasse 12 meses, então 3 meses a mais, essas cervejas elas passariam aí para aproximadamente 30 a 35 IBUs. Ou seja, é uma consequência, um amargor mais presente. Claro que o pessoal começa a se adaptar, a gente tem que entender, sair um pouco só dessas quantidades, mas entender que o paladar, naturalmente, vai se formando, vai se construindo. Nem todo mundo que bebe uma cerveja amarga na primeira vez vai falar, nossa, essa cerveja é uma delícia. A gente associa o amargor sim a remédio, a gente associa a coisas às vezes ruins, é uma questão de desenvolvimento do paladar, né? Acredita-se que ali no século XVIII, 60% de aumento de lúpulos já nas receitas das ales, ou seja, já começa a partir do século XVIII, XIX, se tornar somente cerveja, só se torna beer, fica muito mais fácil de a gente detectar e entender, porque, queira ou não queira, o amargor começa a se tornar mais palatável para o pessoal. E para aquelas pessoas que não gostavam tanto, que achavam que as beers, por conta do lúpulo, eram muito amargas, existiam aquele lance de misturar algumas diferentes produções de ales e beers para fazer com que a cerveja se tornasse mais palatável, reduzindo o amargor, fazendo blends, misturas, porque a gente sabe, né? Sensorialmente, o dulçor vai vindo da parte dos cereais, dos maltes, e o amargor vai vir, sim, dessas ervas, dos lúpulos, das plantas que eram adicionadas. Então, sempre vai ser um equilíbrio entre dulçor e amargor, basicamente isto. Maravilha! Caraca, aprendi muito. Em 10 minutos de programa, eu recebi uma aula de história e de biologia, porque descobri que lúpulo é vida. É verdade. Mas só agora que você descobriu que lúpulo é vida, filhote?
É porque a vida também pode ser amarga, mas se o lúpulo... Muito bom. Muito bom, muito bom. Outro ponto de vista que também trazem em relação à parte histórica é que a Guerra de Sucessão Espanhola fez com que aumentasse os impostos na época e aumentasse o valor dos maltes. Isso é uma parte mais histórica e eu não sou um historiador para afirmar 100%, mas isso a gente encontra em jornais que foram traduzidos por pessoas hoje que estudam cerveja na Inglaterra e que dizem que, naturalmente, com o aumento do valor do malte, lúpulos começam a se tornar um pouco mais em proporção maior na cerveja, nas ales, então as beers começam a se tornar mais populares, digamos assim. Elas, inevitavelmente, também eram chamadas de porters. As beers, as porters, a gente vai conversar um pouco mais sobre elas, mas elas têm várias construções, vários caminhos de produções, não somente aquela cerveja que a gente conhece hoje, escura, feita para a classe trabalhadora na época, mas a terminologia porter também já começava a ser utilizada, a ser similarizada com a terminologia beer. Então, em geral, as ales eram mais clarinhas, mais açucaradas, uma fermentação um pouco mais curta. Já as beers, elas tinham sabores mais secos, elas tinham fermentações mais estendidas, elas tinham perfis, algumas vezes, até escuros, de maltes marrons, browns, né? Uhum. Perfeito. Recentemente, nós apresentamos aqui nossos mecenas empresariais. E vocês sabem qual foi a primeira empresa a dizer sim para o Surra de Lúpulo? Eu conto. Foi a Bros Beer. Mas quem é a Bros Beer? Eles são um e-commerce de cervejas artesanais que nasceu há 6 anos e teve um boom de crescimento durante a pandemia, trazendo as cervejas mais fodas de todos os cantos do Brasil com preços absurdamente incríveis e fretes justos. Uma das ações de grande sucesso criadas por eles foi a Quarentena High-End, que é um evento online que reúne as 24 melhores cervejarias no Brasil atualmente. E traz em um mesmo dia e lugar dezenas de lançamentos, rótulos exclusivos e cervejas de alto nível com descontos de até 53%. A gente ama o número, vocês sabem, então cola aqui. O sucesso da Quarentena High-End nas edições de 2020 e 2021 foi tão surpreendente que contabilizou juntas um total de 8.041 pessoas espalhadas por todos os estados do Brasil. Como a ideia é sempre crescer mais e mais, a expectativa é que essa última edição da Quarentena High-End dê mais de 10.000 pessoas participando dessa ação. Você vai perder? Quarentena High-End vai rolar do dia 28 de abril até 1º de maio no site brosbeer.com.br. Bom, vamos continuar nesse embalo e vamos falar das minhas queridinhas, as bitters. E todas as variações que vêm delas, né? Então, já que a gente já começou a falar aí de porter, já falamos também dessa construção da separação das ales e das beers, vamos agora, e depois, né, de uma certa fusão, vamos falar agora das bitters. Legal, Leandro. Bitter, especificamente dentro hoje dos guias de estilos cervejeiros, elas são as cervejas de estilos mais lupulados, digamos assim. Bitter seria um amargor, né? E a gente pode encontrar, historicamente, as bitters sendo pale ales, sendo India pale ales, sendo somente bitters, em alguns momentos até ales. Mas a gente entende que a primeira menção que aconteceu ocorreu lá em 5 de setembro de 1842, onde falava bitter beer no jornal The Times. Essa data específica, o Martin, que é um grande historiador que estava aqui no Brasil recentemente julgando concurso e lançando o livro que ele tem, trouxe essas referências. Ele é um grande estudioso e no blog dele, Zitophile, ele faz toda essa cronologia de fazer as traduções e de fazer as transcrições dos jornais, e ele traz muito especificamente essas datas. Claro que as bitters, elas são cervejas muito mais secas, elas vão ser cervejas que vão possuir um amargor mais proeminente, são cervejas que, por conta da adição desses lúpulos, vão trazer um equilíbrio sensorial muito mais adequado.
Claro que a gente sabe que a adição desses lúpulos, como eu citei nessa junção entre ales e beers, ele traz ainda uma segurança microbiológica para o produtor. Não por conta disso, mas também por conta disso, as cervejas que passavam por longos períodos de envio, de exportação, elas tinham essa necessidade de possuir a adição de lúpulos em demasia. Claro que traria mais clareza sensorial, amargor, complexidade, perfis sensoriais dos lúpulos especificamente utilizados, mas ele também trazia um perfil muito mais estável dentro do produto. O termo bitter beer se tornou muito popular em 1840, segundo Martin, sendo como um sinônimo basicamente entre pale ale ou um tipo de pale ale ou até mesmo um tipo das Índias pale ales, ou melhor, das pale ales que eram preparadas para o envio até a Índia. Segundo o livro, em 1948, os bitters eles começaram, publicado em 1948, as bitters elas começaram a cair em produção por conta das consequências das guerras, da dificuldade de conseguir os lúpulos e as matérias-primas, mas é um estilo muito palatável, né? Porque a gente tem que sempre pensar não somente na tradução literal de uma cerveja mais amarga, mas elas trazem muita complexidade e muito equilíbrio em termos de malte. A gente não pode pensar somente numa India Pale Ale, numa IPA moderna, atual americana, mas as bitters que fazem basicamente 3 divisões entre Ordinary Bitter, Best Bitter e Strong Bitter. Basicamente, Ordinary seria a com menor graduação alcoólica, girando ali em torno de 3,2% até 3,8% de álcool. A Best Bitter indo de 3,8% a 4,6%. E a Strong Bitter de 4,6% a 6,2%. Especificamente é essa que eu estou consumindo agora. Então, uma cerveja que ela vai ter perfis de caramelização, ela vai ter perfis de cristalização de alguns cereais que vão trazer notas frutadas, cereais que vão trazer uma complexidade. Não são cervejas adocicadas, o residual não é adocicado, apesar de encontrarmos, às vezes, no mercado algumas bitters que elas tendem para um dulçor residual muito estendido, a gente precisa encontrar com que esses maltes cristais tragam sabor, tragam complexidade, tragam biscoito, tragam flor de laranjeira, tragam perfis mais complexos, laranja desidratada, por exemplo, tragam perfis frutados associados também à levedura, mas com que o lúpulo brilhe e traga um equilíbrio de amargor. Uma Strong Bitter, ela pode ir de 30 a 50 IBUs, por exemplo, uma cerveja relativamente amarga, com equilíbrio de amargor bastante sendo executado, né? Uma cerveja muito boa de ser consumida, bastante gastronômica e, infelizmente, um pouco esquecida, né? Eu citei no início do programa. Infelizmente. Esse movimento Toda Cerveja foi um movimento muito bem desenvolvido que sugiro para as pessoas procurarem sobre esse movimento. É fácil de encontrar aí nas mídias sociais, no Instagram, de algumas cervejarias que se uniram para trazer esse estilo histórico, basicamente histórico, não é dentro dos guias de estilo histórico, mas esquecido, né? São cervejas que normalmente não vão ser absolutamente aromáticas em termos de perfil de lúpulo, não vão ser extremamente carbonatadas em termos de gaseificação, mas são super palatáveis, super gastronômicas, fáceis de a gente inserir aí num jantar, por exemplo, que elas vão muito bem. Isso foi, só pra gente contextualizar, já que você tá falando, foi o Bitter Day, talvez? Perfeito, Lud. Exatamente, muito obrigado. O Bitter Day. E eu acho que cada ano é com uma cerveja diferente, ou eu tô falando a besteira demais, assim. Eu acho que esse ano é outro estilo. Você está certa, teve de Catarina Sour já. As cervejarias também se inventaram e fizeram Catarina Sours com diferentes frutas e o lançamento foi simultâneo. É um movimento super bacana, porque desafia nós, cervejeiros, essa Strong Bitter produzir, particularmente lá na Louvada, e a gente tem que ir atrás dos lúpulos ingleses, a gente tem que encontrar um malte que vai trazer um perfil de cristalização muito mais assertivo. A gente tira o cervejeiro da zona de conforto, né, que a gente hoje tá nessa pegada muito mais americanizada, de lúpulos mais frutados. A gente trabalha mais com perfis diferentes e isso facilita também para o lançamento, para a comercialização, para os bares. É uma união dessas cervejarias que é super positiva, super bacana que aconteça. Sem dúvida. E como você falou, é quase como a gente pegar um copo que está com açúcar no fundo e dar aquela mexida para, né?
subir o açúcar novamente. Acho que é importante acontecer essas iniciativas e quando acontece todo mundo junto, faz um murmurinho maior nas redes sociais, a galera relembra que adora o estilo também. Perfeito, perfeito. Gente, se vocês não estão com caderninho e caneta anotando tudo que o professor Rude está falando, vocês estão fazendo errado. Estão dando mole. Então volte a algumas casas e ouça novamente. É ou não é, Leandro? Ou melhor, é ou não é, Leôncio? Leôncio. Estão dando mole. Se não tá fazendo, tá dando mole. Tá dando mole, tá dando mole. Bom, vamos seguir nesse prumo aqui, porque você viu que o Rude passa a primeira, filhote. É Fórmula 1, cara. Vamos lá. Vamos seguir nesse prumo aqui. E eu acho que vamos falar desses dois estilos ingleses tão falados, tão isso, tão aquilo. Vamos fazer um fight. No canto esquerdo do ringue, Porters. No canto direito do ringue, Stouts. Não deixa brigar, não, gente. Dá pra dar mãozinha e andar de felicidade. A frase aqui é organizando todo mundo transa, né, gente? Então não vamos brigar, não. Então, Rude, vamos lá. Vamos fazer um tete-a-tete, um cara-a-cara. Porter versus Stouts aí pra galera. Legal, gente. São dois grandes estilos que eu particularmente adoro consumir. São estilos que eu me sinto desafiado quando produzo, porque vocês sabem, né? Quando às vezes a gente se torna um pouco perfeccionista no nosso processo produtivo e principalmente no nosso produto. Então, produzir uma excelente English Porter ou uma excelente Dry Stout ou Stout, enfim, nem sempre é uma tarefa muito fácil e existe sim essa confusão. Trazendo aqui, parafraseando o BJCP, a maioria das Porters, elas vão trazer perfis de coloração mais amarronzados, e isso a gente já começa a iniciar e pensar em que os maltes trazem essa coloração. Os processos de torrefação do malte vão trazer essas colorações específicas. E com feixes avermelhados, ou seja, não é uma cerveja, falando da Porter, não são cervejas extremamente escuras, negras, com maltes exacerbadamente utilizando os escuros, os torrados. Elas vão trazer perfis mais caramelizados, mais avermelhados, enquanto as Stouts, elas são mais negras, elas são mais densas, elas são mais fechadas. As Porters, elas não vão trazer aquele perfil agressivo de café, ou de um cold brew, ou de um café expresso, por exemplo. Elas vão trazer os perfis mais achocolatados, vão trazer os perfis mais amendoados, mais os perfis de cacau, por exemplo. Basicamente, nessa linha de raciocínio. Pensando em termos de graduação alcoólica, elas meio que se complementam. Claro que se a gente voltar historicamente, elas se misturavam porque as Porters, elas eram cervejas teoricamente feitas, sendo associadas, por exemplo, numa substituição de uma cerveja chamada Three Threads, associada normalmente a Ralph Harwood. Ele trouxe essa popularização da Porter no sentido de que, para substituir essa cerveja, algumas cervejas eram misturadas. Talvez 1/3 de ale, 1/3 de beer e 1/3 de Two-Penny, que eram basicamente pale ales da época, transformariam nessa substituição, nessa criação da Porter. Então são cervejas que foram desenvolvidas com misturas entre produções e a gente começa a entender que se mistura esses processos, essas diferentes cervejas, diferentes intensidades de sabores, de espectros de cor, de tonalidade, sensorial, a gente começa a pensar que as Porters, elas de fato sim eram cervejas mais adocicadas, entre aspas, mas também mais caramelizadas, cervejas com um perfil de cacau um pouco mais intenso. As Stouts, elas já vêm com um perfil que, falando em termos de processo produtivo, a gente fala muito da cevada tostada, flocos de cevada e também a cevada tostada, antes de ser malteada. Isso é uma dica, né, que a gente tem em termos de produção das Stouts, que vão trazer um perfil um pouco mais seco, trazendo um perfil um pouco mais agressivo, trazendo um brilho um pouco maior também para o perfil de malte tostado, malte caramelizado em menor intensidade, mas a torra mais intensa. Então, inevitavelmente, as Stouts, elas vão ser mais agressivas, elas vão ser mais cafés, e as Porters, elas inevitavelmente vão trazer um perfil um pouco mais suave. Isso, claro, né, gente, trazendo um aparato super geral, super grande, porque a gente pode entrar dentro de limites de Stouts e limites de Porters que vão se sobrepor.
mas em geral, segundo o BJCP, por exemplo, a Porter vai entre 4% e 5,4% de álcool. As Stouts vão entre 4% e 4,5%. Isso aqui falando de uma Irish Stout, mas a gente tem vários Sweet Stout e por aí vai. A gente tem outros tipos de variações de Stouts. Mas, em geral, é isso. Então, eu posso recomendar para cervejeiros, para pessoas que queiram, talvez, iniciar nesse mundo das cervejas escuras, iniciem por Porters, iniciem pelas Brown Porters, são cervejas um pouco mais simples de serem consumidas, porque o perfil de torra, infelizmente, é associado ainda a um perfil de amargor, a um perfil de cerveja escura, forte. Isso é super subjetivo, né, Lud, Leandro? Não porque a cerveja ela é escura, é que vai ser uma cerveja forte. Ela é forte talvez em coloração, mas em teor alcoólico, em nível de amargor, em nível de intensidade de sabores, nem sempre ela vai apresentar toda essa intensidade. As Porters, por ter talvez açúcares residuais um pouco mais concentrados se comparado a uma Dry Stout, como estava já citando, elas são mais fáceis de serem palatáveis, são mais fáceis de serem consumidas aí. Stouts, elas podem chegar até 45 IBUs, as Dry Stouts, por exemplo. Já as English Porters vão até 35, 10 IBUs a menos lúpulo, maior chance para o malte brilhar, maior chance para tornar uma cerveja mais amena e por aí vai, né? Vou fazer uma pergunta bem farofeira, só para não perder o estilo, né, Leandro? Porra, uma perguntinha farofeira no meio dessa organização. Eu acho importante, porque coerência, tu sempre exige coerência aí. Cara, a gente pode chegar e falar que o IBU... Ó, tô pegando a pauta e jogando pra cima, tá? Rapidinho. A gente pode chegar e falar que o IBU é uma mentira? Lud, eu te confesso que eu, como cervejeiro, eu gosto de me basear no IBU, eu só não me baseio nele, unicamente nele. Ele mede, basicamente, o nível de isomerização dos alfa-ácidos, um composto que tem dentro do lúpulo. Ele é uma direção, ele é um guia pra gente, só porque se uma cerveja tem mais açúcar do que outra, independente do IBU, a percepção do amargor vai ser distinta. Se uma cerveja tem mais álcool do que outra, inevitavelmente a gente teve um extrato inicial, a gente teve uma base de malte muito mais intensa, então a gente vai ter uma cerveja mais poderosa e a percepção de IBU, unicamente falando no número, pode também nos trazer uma confusão. Eu acho que é legal a gente seguir ele, trazer ele como um perfil educativo. Acho que a gente precisa entender que também a facilidade, talvez, de venda, talvez de um tap list, quando a gente indica um IBU ou outro, é uma forma, eu não posso negar isso, de as pessoas, nossa, entendi que essa cerveja tem um IBU um pouco mais elevado, então ela tem um pouco mais de amargor. Isso é uma verdade, talvez, não completa verdade, mas é uma forma de a gente deixar um pouco mais didático essa nossa forma de consumo. Claro que nós estamos mais habituados, a gente já está num nível mais avançado, então a gente quer entender a relação BU-GU, quanto de extrato tem perante o nível de isomerização de lúpulos que vão ter, para entender outros fatores. Mas você não está errada na sua afirmação, Lud. É muito delicado a gente se depender somente do IBU. É bem delicado mesmo. O IBU é um Papai Noel, é aquela mentira saudável. É aquela mentira saudável, aquela mentira assim, pô, beleza, Papai Noel vem aí, ele larga a cerveja na árvore de Natal, ele vai embora, não sei o que e tal. Então, eu acho que é uma unidade fabril, é uma unidade que tem todo sentido, de repente, pro cervejeiro, pra cervejaria, mas eu não sei se estampada em rótulo, se ela tá educando ou se ela está criando pessoas que olham o IBU e falam é amargo, um IBU alto é amargo, um IBU baixo não é amargo. Eu discordo de você, Lud. Eu acho que ela tem uma função de marketing, de apresentação de produto, de simplificar uma discussão, que é isso que o Rudy falou, né? De você pegar, olhar no tap list e falar, tá, essa aqui tem IBU 76, essa aqui tem 54, então eu espero que ela seja 54. A hora, a copo das pessoas vai fazer elas começarem a perceber que paladar é uma construção tridimensional, ela não é bidimensional. Então, aquele produto até pode ter um IBU 74, mas se ele tiver uma carga de dulçor, ele vai suavizar o IBU. Mas ele continua tendo IBU 74. Eu entendi, eu concordo com você. Só acho que o consumidor, para ele, não faz diferença. Mas eu acho que o consumidor, no começo, nos primeiros goles, nos primeiros copos, isso para ele já é um parâmetro de escolha. E eu acho que colabora. Eu particularmente saiu com peso de uma lambreta stout agora, né?
Saiu pesado, agora saiu difícil. Particularmente. Eu acredito, a gente pode criar uma pesquisa nova de consumidores para identificar esse hábito desse tipo de decisão, porque facilita o discurso, sabe? Quebra uma barreira. A pessoa que entende a escala IBU e ela sabe que quanto maior o valor, espera-se um amargor maior, ela já leva isso nos primeiros copos. Aí ela vai começar a beber aquela cerveja que tem um puta IBU, só que ela é muito equilibrada. Aí ela vai beber uma outra cerveja que tem um baixo IBU, mas ela tem uma pegada amarga, cara, assim, presente. E aí ela vai começar a equilibrar. Ela vai falar, tá, então existem outras coisas. É tridimensional, né? Não é bidimensional. Bom, vamos concordar em discordar e tá tudo ótimo. Polêmica! Vai, Leôncio, vai daí! Bom, já que estamos falando de IBU, já que o Rudy já começou a falar das IPAs lá atrás, das India's Pale Ales que foram produzidas, já pensando em mandar para longe, vai para Iguabinha, minha cerveja. Vamos falar das English IPAs e suas especificações. Legal, Leandro. Acho que é sempre muito importante, né? O Martin fala muito no blog dele a respeito que a IPA, ela não foi, a India Pale Ale, ela não foi criada unicamente para ser exportada. Ela era mais um preparo em si das Pale Ales, uma consequência ali daquela necessidade de trazer um perfil sensorial mais palatável, mais agradável, mais amarga, mais aromática talvez, mas uma cerveja que ela era preparada especificamente. Existiam diversas cervejas já antigamente, antes até mesmo dos primeiros registros das IPAs, das India's Pale Ales, as cervejas já eram exportadas para a Austrália. Tinha Australian Pale Ale, por exemplo, cervejas com perfis de lúpulos maiores. E quando a gente fala das English IPAs, a gente fala, basicamente, para vocês terem uma ideia, em 1750, em torno ali dessas exportações, essas IPAs inglesas, aconteciam no torno de 1.480 barris eram exportadas, um dado aí histórico do Martin, em 1750, então meados do século XVIII. Ali no início do século XIX, isso passou para 9.000 barris, então de 1.500 para 9.000 barris sendo exportados, ou seja, uma cerveja que se torna muito mais agradável, muito mais vendível, um potencial mercadológico muito alto, e ela infelizmente começa a se tornar em declínio ali no início do século XX e no final do século XIX, com a popularização das lagers, das cervejas mainstreams, da popularização desses tipos de cerveja, e aí em si, somente aí depois dos anos 80, 90, que essas cervejas começam a se tornar muito mais populares. Quando a gente fala de a IPA inglesa, se comparada à IPA americana, normalmente a americana ela tende a ter lúpulos mais de finalização, mais frutados, mais aromáticos, e as inglesas elas brilham muito mais para um perfil de caramelização. Elas são menos frutadas, mas elas vão ser mais resinosas, elas vão trazer perfis mais condimentados, perfis que vão se assemelhar em si com as próprias bitters, com as próprias pale ales, que são sinônimos, com amargores mais inseridos. Não são cervejas que o amargor ela vai estar exuberante, que somente o amargor da English IPA vai predominar. A base maltada sempre vai estar muito presente na escola inglesa. Eu costumo dizer que a escola inglesa e os seus respectivos estilos, eles são meio que um jeito inglês de ser. É um equilíbrio. A gente não vai ter aquele extremo de amargor, a gente não vai ter aquele extremo de aroma ou aquele extremo de álcool, se comparado aos americanos, por exemplo. Sim. A gente tem um equilíbrio, a gente tem um perfil sensorial que particularmente me agrada demais. Especificamente os lúpulos europeus, os lúpulos utilizados nessas English IPAs, são o EKG, são o Fuggle, são lúpulos mais florais, são lúpulos mais picantes, são lúpulos mais terrosos, são lúpulos menos expressivos sensorialmente se comparado a maracujá, sei lá, laranja, e por aí vai, né? São cervejas que vão trazer um equilíbrio sensorial muito mais agradável. O perfil de malte também vai brilhar. Naturalmente, essas IPAs inglesas apresentam perfis com fermento também mais frutado, então o fermento das americanas vão ser fermentos mais neutros, permitindo com que o lúpulo brilhe, em contraposição
as inglesas, as IPAs inglesas, elas vão trazer um perfil de lúpulo mais resinoso, um perfil de levedura mais frutado, mais esterificado, então que contribui também para a base de malte, contribui para um enriquecimento dessa base. Naturalmente, é tudo um equilíbrio, né, galera? Se tem uma levedura que tem mais expressão sensorial, se tem maltes que passam por torras mais prolongadas, que vai trazer uma contribuição ali mais de biscoito, de toast, leve toffee, leve caramelo, pão doce, casca de pão doce. Então, naturalmente, os lúpulos, eles também vão se encontrar nesse equilíbrio, vão estar de uma forma muito mais inserida. São cervejas excelentes. Infelizmente, as English IPAs, IPAs, são difíceis de a gente encontrar no mercado no dia a dia, né? A gente está muito americanizado, muito quero mais lúpulo, quero mais aroma, essa cerveja tem pouco aroma, mas tem que se dar valor às English IPAs muito bem feitas, um estilo aí que, mudando um pouco, não só falando de BJCP, esse guia de estilos, falando sobre BA, que é o Brews Association, que também é um guia de diretrizes, a gente fala aí em torno de 35 a 63 IBUs, então amargores mais elevados, a gente fala de 5 até 7% de álcool nas English IPAs. As cervejas muito equilibradas e muito saborosas. Claro, o lúpulo vai estar num primeiro plano, mas não tanto quanto as americanas. Cara, duas coisas que eu queria comentar na sua fala antes de você prosseguir para a gente poder conectar é, primeiro, eu queria que a gente falasse, pode ser na próxima, que eu acho que tem conexão, sobre o bendito resinoso. Oh, meu Deus, como isso é difícil de aprender no curso. Isso é uma coisa. A outra coisa é, na escola americana, a gente fez uma brincadeira falando sobre os lúpulos e suas características e suas personalidades no mundo real. Aproveitando isso aqui, me ocorreu quando você estava falando da elegância do lúpulo inglês, né? Dessa coisa equilibrada. Me veio não uma pessoa muito elegante, mas me veio uma personalidade que eu acho que todo mundo vai associar. Pelo menos a galera um pouco mais das antigas. Eu. Não, Mr. Bean. Ah, legal. É melhor que não seja eu. E o lúpulo americano, em contraposição, é o Jim Carrey, na fase o Máscara, entendeu? É isso mesmo. Então, tipo, o Jim Carrey é aquele maracujá louco, porra, bombando, pá, lá, 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 lá. Maracujá. E o Mr. Bean lá... E o Mr. Bean lá de boaça fazendo comédia sem falar uma palavra. Maracujá louco. Então... Muito bom, Lud, muito bom. Era só pra fazer essa brincadeira, esse comparativo, porque eu acho que os lúpulos têm vida, meus amigos, então a gente tinha que tentar começar a pensar neles como personalidades. E aí, se você achar que tem sentido falar alguma coisa sobre o resinoso agora, ou se a gente deixa no nosso próximo caminho ali. Na próxima, então, a gente, né? Acho que tem mais sentido que a gente vai falar um pouquinho de ingredientes, digamos assim, né? Eu te cortei pra fazer essa brincadeira aí, se você quiser completar. Bem capaz. Eu acho que foi uma perfeita contribuição sua, Lud, e faz total sentido. Eu tive o prazer de morar em Dublin, na Irlanda, que pertence à escola inglesa, e quando você frequenta os pubs, quando você consome a cerveja, quando você tá naquele clima, naquela cultura, você vê a cerveja, inevitavelmente, de uma forma muito mais equilibrada, de uma forma muito mais inserida, que tudo tá ali, tá tudo bem executado, tá tudo bem fermentado, tá tudo muito bem inserido dentro do sistema e nada predomina, mas tudo tá ali. Ela entrega todas as informações sensoriais. Perfeito. Acho que, da minha parte, sobre as IPAs, é isso mesmo. Muito obrigado pela tua analogia, porque foi muito rica, cara. Foi muito boa. Que bom. A IPA inglesa, ela faz tudo, a escola inglesa faz tudo sem se despentear, tá? Tá lá com o seu blazer, o coletinho, tá tudo ali bonitinho, legal, pá, isso aí. Então tá. Bom. Putz, grila. Muito bom. Bom, a gente, para ir arrematando esse papo matador sobre esse aprofundamento da escola inglesa, que o Rudy está trazendo maravilhosamente bem pra gente, a gente queria falar um pouquinho sobre matérias-primas, né? Então vamos comentar um pouco sobre o malte, o lúpulo, e aí eu acho que valia a pena você dar essa chute de Crivella. Não, Crivella é o nome do prefeito, gente. De Trivela. Crivella nunca mais.
Crivella só chutando pra longe. Crivella nunca mais, Crivella nunca mais. Vamos lá, vamos refazer então. Vamos falar sobre as matérias-primas, malte e lúpulo, e aí eu acho que vale a pena você dar aquela pitadinha sobre o bendito ou maldito resinoso, que eu acho que isso aí é um problema de 9 em cada 10 estudantes. É verdade, Lud. É bastante difícil quando a gente fala esse toque resinoso, apimentado, talvez em relação aos perfis de lúpulo, né? O que eu sempre... Aqui uma dica que eu posso dar pro pessoal é que normalmente, se o cervejeiro não é muito louco, esses lúpulos com tais características, eles vão estar sempre associados, né? Normalmente deveriam estar sendo associados a também maltes e leveduras e construções de receitas de estilos que vão entregar a possibilidade de que essa resina fique clara. Então, claro, quando a gente pega uma cerveja com um perfil muito distinto a um perfil resinoso, você pode usar quanto for de lúpulos resinosos que vai ser muito difícil. Por que eu digo isso? Quando a gente tem bases de maltes, por exemplo, com perfis de maior caramelização, que vai trazer um perfil frutado, um perfil de toffee, um perfil de caramelo, um leve perfil de açúcar, são os maltes cristais, que estão associados à escola inglesa. Quando se coloca um lúpulo inglês, um Fuggle, um EKG, um Target, a gente vai conseguir encontrar esse perfil sensorial de lúpulos de resina, perfil amadeirado, um perfil que traz notas de pimenta, de cereais desidratados, notas mais amendoadas. E isso, eu digo, pode estar sendo oriundo do malte, mas o malte também faz com que o lúpulo entregue esse perfil sensorial, entregue esse amargor um pouco mais fechado, um aroma mais apimentado, um sabor mais de chá, remetendo quase que um café, mas um café de baixíssima torra, um café passado talvez a baixas temperaturas, um cold brew, por exemplo, para conseguir trazer essa similaridade de um perfil de resina, de madeira, de amburana, que seja uma especificação de madeira que a gente está um pouco mais habituado. Eu sei que é super subjetivo, é difícil a gente colocar, quando a gente está com um copo na mão e numa sala de aula, quando a gente encontra esse perfil de resina, de pinho, fica mais fácil a gente induzir para as pessoas, mas digo que normalmente eles estão mais associados a esses maltes, então é mais uma construção. Não que a gente vai pegar uma cerveja com perfil de caramelização e, então aqui tem um lúpulo resinoso. Deveria ter. Talvez, se a gente está falando de uma escola inglesa, a gente não vai encontrar um maracujá ali. Talvez a gente vai encontrar uma laranja desidratada, um chá de flor de laranjeira, um perfil mais de cassis, um perfil mais fechado, mais amadeirado. Mas é basicamente nessa linha que a gente vai encontrar esses perfis de lúpulos ingleses. A menta, lembrando normalmente um chá preto, vão estar sendo associados a esses lúpulos ingleses. É o oposto do lúpulo americano. Então, o que eu posso também dizer e trazer como dicas, não custa, sei lá, tá numa árvore, tá na natureza, tirar um pedacinho do galho da árvore. Não vão tirar a árvore, pelo amor de Deus, mas entender o que é uma resina, entender o que é esse perfil mais amadeirado, entender o que é um perfil um pouco mais gramíneo. O floral também é bastante difícil de ser detectado por algumas pessoas, né? Quando a gente fala de herbáceo ou floral, que alguns lúpulos também ingleses vão trazer esse perfil. Então, são lúpulos menos expressivos, mais fechados e que vão trazer essa contribuição. Normalmente, em termos de alfa-ácidos, eles normalmente, né, vão ter menos alfa-ácidos, são lúpulos que a gente utiliza por períodos mais extensos de fervura, não são lúpulos que possuem grandes quantidades de óleos essenciais, então por natureza também não são lúpulos que são aquele buquê sensorial, aquele buquê aromático que você coloca, nossa, isso aqui é maracujá, é toranja, alecrim, sei lá, são lúpulos mais fechadinhos, mais de um jeito inglês de ser, mais britânico de forma geral, né? E quando a gente fala de malte, eu acho que duas grandes diferenças, não querendo trazer um perfil técnico da parte de malteação, porque não sou um mestre malteiro, estou longe disso, mas existem duas reações básicas que existem em termos de processo de processamento do malte, que são a caramelização e a reação de Maillard. Basicamente, a técnica é que a reação de Maillard ela vai acontecer em temperaturas um pouco mais baixas, ali entre 100 e 150 graus,
e elas sempre vão estar associadas com aminoácidos e açúcares e calor, claro. Então são dois grupos, duas formas ali, duas uniões, duas necessidades químicas para que exista essa reação de Maillard. Qual é a consequência dessa reação de Maillard que acontece nessas temperaturas mais baixas? De 100 a 150, 160. São sabores de biscoito, são sabores de tosta, são aqueles sabores de nozes, de casca de pão, de caramelo. Normalmente, esses maltes que passam por essas reações de Maillard, são os maltes caramelos e são normalmente utilizados na escola alemã. Contrariamente, falando da escola inglesa, são os maltes que passam mais por uma caramelização. Então, são temperaturas mais elevadas, então a gente carameliza, a gente cristaliza, ocorre pirólise ali, que não tem aminoácidos, vão ter somente açúcares, que a gente vai conseguir trazer um perfil mais frutado, um perfil de toffee, um perfil também de caramelização, que são desses maltes cristais. Então aqui é uma dificuldade muito, muito grande quando a gente pega um dulçor de base de uma cerveja de uma Bock ou um dulçor de uma base de uma bitter, por exemplo. Esse processo de caramelização que existe nos maltes cristais na escola inglesa, ou os processos de reação de Maillard, que normalmente acontecem na escola alemã, que vão trazer um perfil mais de frutas oleaginosas, mais amendoadas, mais aquela panificação, diferente da inglesa, que vai ter o perfil mais frutado. Claro que a levedura inglesa também traz esse perfil frutado, também traz essa maçãzinha vermelha, acetaldeído não, mas às vezes um hexanoato de etila pode aparecer, normalmente nas cervejas mais escuras inglesas, o perfil frutado que é acrescido pela levedura, que é acrescido pela caramelização também, que traz esse malte cristal, escola inglesa. Então, basicamente é isto em termos dessas matérias-primas. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Agora, você falou o nome de 2 compostos químicos que podia ser nome de cachorro. Como é que foi, Elcio? Reação de Maillard? Não, esse é maravilhoso. Esse quando você bota um bifezinho na grelha. Perfeito. Aquela coisa linda. Mas eu tô falando acetaldeído, como é que é o nome? Acetaldeído, Lud. Acetaldeído é um composto que ele... Meu próximo cachorro. É gerado na fermentação, ele vai trazer um perfil de maçã verde. Às vezes a gente encontra em algumas cervejas da escola inglesa, normalmente é mais o perfil de maçã vermelha. É um defeito, é uma falha sensorial, uma falha de fermentação, que a gente consegue reduzi-lo aí. Ele é produzido naturalmente também pela levedura, mas é um processo de oxidação de álcool, basicamente, que traz esse perfil de maçã verde. Ele também pode ser associado a uma dorzinha de cabeça aí, um pouco estendida, aquela cerveja que reduz a drinkability, que você não sabe o que está acontecendo, e aquela citricidade da fermentação mal executada, uma maturação muito curta. É o acetaldeído, chato. Puxa vida, mas é um bom nome. É um bom nome. É bom. Gente, o Rudy é uma pessoa séria e o Leandro fica aqui fazendo palhaçada. Isso é inaceitável. Bem capaz. Eu queria também complementar um caso que a respeito do CANRA, que é aquele movimento, né? Iniciado lá dos anos 70, a partir dos anos 70, com o objetivo, aliás, de trazer padronização, uma adequação dos processos produtivos lá da escola inglesa em si, porque essas pessoas que criaram o CANRA, eles estavam descontentes com a qualidade, né? Um movimento que eu sei já foi conversado, já foi falado aqui no programa com o Celso, um belo de um programa, uma riqueza de informações muito grande. E eu queria trazer somente da visão cervejeira o que o CANRA, ele funciona, ele basicamente é uma campanha para as real ales, né? Pelas ales de verdade feitas lá no Reino Unido, especificamente, e tem algumas reações que normalmente a gente fala, por que a cerveja inglesa é uma cerveja mais quente, quando a gente vai consumir cerveja lá na Europa, por que ela é choca, a cerveja não tem tanta gaseificação, tanto gás, né? Só tentando trazer de um outro ponto de vista, talvez um ponto de vista cervejeiro, as cask ales, elas são aquelas cervejas que passam
para um processo de dupla fermentação. É como se o cervejeiro dentro da cervejaria produzisse a cerveja e antes de que ela finalizasse, após ali a fermentação primária, ainda onde a levedura ainda está em atividade metabólica, ele embarrilhasse, botasse dentro de um barril, entregasse para o responsável do bar, lá para o cellarman, para o cara que cuida da adega do bar, do porão do bar, para ele finalizar o processo produtivo dessa cerveja. Então, você entrega um filho para ser criado no mundo e é esse o movimento, é por esse tipo de processo, por essas cervejas que passam por esse processo que o Canra tanto batalha para que essas cervejas, essas Real Ales ou as Cask Ales sejam mantidas ainda. Claro que pós-guerras mundiais, a popularização de outras cervejas, com cervejas mainstreams, com perfis sensoriais menos complexos, que fazem, claro, jus à especificidade que elas têm nas categorias que elas se encaixam, mas essas pessoas elas queriam que tivesse mais complexidade e que essa tradição britânica se mantivesse. E existem algumas especificações que eu só queria relembrar aqui para o pessoal o que o Canra fala que a Cask Ale tem que ter. Basicamente, ela tem que ser produzida por água, malte de cevada, lúpulo e levedura. A grande sacada é que ela é fermentada 2 vezes, uma dentro da cervejaria e a fermentação secundária vai acontecer lá dentro do bar. E no bar, o responsável por gerir essa cerveja, ele tem alguns artefatos, ele tem alguns acessórios que ele permite com que a levedura elimine o gás carbônico que está sendo produzido durante a fermentação, ou ele tampe esse processo, ele coloca o pin para que evite que essa carbonatação que está sendo gerada naturalmente, ela permaneça, fique ali e é um produto com baixíssima carbonatação, né? Ele não adicionado gás. Então, até para ser feita a extração desse produto nos pubs de verdade, na Inglaterra, existe aquele bombeamento, ou é por gravidade ou por aquela pump, que é aquele bombeamento. E aí, uma forma que eu queria falar para vocês que traz uma resposta muito, mas por que as cervejas lá dessas Real Ales que passam por esse processo ali, elas são quentes, a gente vai tomar, essas cervejas são quentes? Pensem bem, gente, para que essa levedura continue o trabalho fermentativo, para que exista uma fermentação secundária, uma maturação, uma decantação, que os aromas e sabores sejam arredondados, é necessário que tenha uma determinada temperatura para que a levedura possa trabalhar. E é no mesmo ambiente que ela faz essa finalização de fermentação, é ali, nesse mesmo local, que ela vai ser servida, é dali que ela vai ser adicionada na pint ou do consumidor, né? Ou seja, eles recomendam, o Canra recomenda de que essas Cask Ales sejam servidas entre 11 e 13 graus, em torno ali de 50 a 55 graus. É um chá, pro brasileiro isso é um chá. Para os brasileiros é quase que inadmissível. Mas então eu só queria trazer esse perfil. Você tá bebendo num clima totalmente diferente também, né, gente? Com certeza. É um clima diferente, que você vai valorizar outros nuances da sua cerveja, você quer que ela te traga informações sensoriais, mas é só para trazer essa complementação para os nossos ouvintes. Não somente pelo clima, pela cultura, mas também pela necessidade de que a levedura trabalhe, finalize o seu trabalho bonitinho e que ela esteja apta a ser consumida, a ser servida, né, lá para a galerinha, para apreciar as verdadeiras ales. Porra, maravilhoso, sensacional, incrível. Porra, que aditivo maravilhoso. Que aula! Eu quase por um momento achei que você ia falar que o movimento do Canra era tipo o Dogma 95 é pro cinema, que é aquele manifesto lá que os dinamarqueses assinaram, falando que pedindo um cinema impossível de se manter. Tá sendo tipo, cara, não dá mais pra fazer cinema assim, mas vocês ainda querem, mas tudo bem. Quase achei que fosse isso. Mas aí deu a aula, impressionante. Deu a aula. É isso, meus amigos, a gente fica por aqui, mas só para quem não é mecenas do Surra de Lúpulo, porque quem é mecenas do Surra de Lúpulo ainda vai receber um conteúdo extra que vamos gravar com o Rudy agorinha. Então a gente queria agradecer demais a presença do Rudy aqui, toda a disponibilidade, todo o estudo, toda essa preparação para poder ajudar a gente a levar esse conhecimento tão rico para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada, Rudy, por estar aqui conosco e desculpa pelo Leandro.
Obrigado, Lud. Obrigado, Leandro. Muito, muito obrigado por me convidarem novamente. Eu espero que eu tenha sido um pouquinho esclarecedor para os nossos ouvintes. Porra! Foi pra caralho. Eu sempre me coloco à disposição, pessoal. Eu sou um grande apaixonado pela escola britânica, escola inglesa. Eu tive a possibilidade de estar lá, então vivi em loco essa magnífica história e é sempre um prazerzaço estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado realmente por me convidarem e vamos beber mais cerveja inglesa aí, né, gente? Vamos. Obrigado, Rudy. Obrigado não só por esse programa, mas por essa habilidade que você tem de descrever as coisas como se eu estivesse bebendo. Você tem até que parar isso, porque eu quase peguei outra cerveja lá. Ouvir o Rudy é beber sem moderação. Entendeu? Porque a boca vai ficando seca, vai provocando, vai falando assim, traz mais uma, por favor. Obrigado, Rudy. É isso aí. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faça um review nosso na plataforma que você gosta. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo nas plataformas. É isso, meus amigos, e até semana que vem! Este podcast foi editado por Play Áudios.